forte, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Jesus é poderoso, amém? Glória a Deus. Alô? Boa noite, igreja. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco. Bom estarmos aqui nesse último dia de consagração das primícias. Coisa maravilhosa nós termos o reino de Deus como a nossa primícia. Aleluia. Glória a Deus. Nesse último dia, eu me veio ao coração o desejo de compartilhar com vocês um texto aqui na palavra do Senhor que fala sobre as primícias do Espírito. As primícias do Espírito. Vamos fechar esse 12º dia das primícias, meditando um pouco na palavra de Deus sobre este tema. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Tenho certeza que nestes 12 dias, muito já foi dito e pregado sobre esse tema, que é abundante, né, na palavra do Senhor. E eu sei que você já está bem convencido da importância das primícias, de oferecermos a Deus as nossas primícias. Mas hoje nós vamos falar sobre as primícias do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Se você encontrou, diga amém. Acompanha aí na sua Bíblia. Vamos ler este texto, alguns versículos, e vamos meditar de maneira assim bem objetiva, de maneira cronológica nesse texto. Versículo 18, é Paulo dizendo: porque para mim eu tenho certeza absoluta que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Eu estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelado nas nossas vidas. Versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, toda a criação geme e suporta angústias até agora, e não somente por ela, mas também nós, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, é a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus possa tocar fundo dos nossos corações, trazendo entendimento não só à mente, mas sobretudo no nosso interior, que o Teu Espírito penetre realmente fundo dos nossos corações, para nos levar mais próximos de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Esse texto começa fazendo um paralelo entre o sofrimento do tempo presente e a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Eu não vou perguntar aqui porque eu tenho certeza que todos aqui passaram ou passam por alguma medida de sofrimento. E quando estamos nesta fase,
sofrendo algum tipo de dor. É comum, às vezes, ficarmos um pouco abalados, ficarmos um pouco desanimados, e a palavra de Deus vem para nós hoje dizendo para mim e para você: se você está passando por algum sofrimento, saiba que não importa quão grande e angustiante seja esse sofrimento, o que eu tenho preparado para você é infinitamente maior do que o seu sofrimento. A palavra de Deus diz que eu tenho bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Aleluia! A glória. Então, guarda isso no seu coração. É palavra de Deus para mim e para você. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Quando a gente estiver passando por esse momento, lembre-se: o que Deus tem preparado para você é infinitamente maior do que a medida do seu sofrimento. Aleluia por isso, glória a Deus. Não podem ser comparados. E o texto continua dizendo que, versículo 19, a ardente expectativa da criação, fala da ardente expectativa da criação, fala que toda a criação de Deus tem uma expectativa, a criação de Deus tem uma expectativa, até a natureza criada por Deus, ela tem uma expectativa de que um dia ela seja redimida, de que um dia ela seja restaurada, de que um dia tudo aquilo que a destrói, tudo aquilo que a corrompe, tudo aquilo que causa todos os males da natureza, da criação, um dia seja desfeito, um dia seja redimido. A própria criação tem essa expectativa da redenção absoluta. E a palavra de Deus nos diz que se a criação tem essa expectativa, nós também fazemos parte da criação. Você tem expectativa? Você tem expectativa? A criação de Deus, a natureza de Deus tem uma expectativa de ser redimida. E eu às vezes encontro pessoas que parece que já perderam a expectativa. Parece que perderam a expectativa, não vive mais naquela expectativa de dias melhores, naquela expectativa de ano melhor, naquela expectativa de vida melhor. Já foram tão consumidos talvez pelos sofrimentos que perderam essa expectativa. Mas a palavra de Deus nos diz hoje que até a criação ela tem uma expectativa de ser redimida. Que dirá eu e você? Deus espera muito mais que nós possamos ter essa expectativa. Eu estou com uma grande expectativa de que em 2022, neste ano, Deus vai realizar todos os nossos sonhos nele, em nome do Senhor Jesus. Se você está com essa expectativa, aplauda o Senhor Jesus. Até a criação tem uma expectativa. Eu estou com essa grande expectativa, que este ano Deus vai de fato realizar todos os sonhos que Ele colocou no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Não deixa a natureza sozinha na expectativa. Nós somos a coroa da criação de Deus. Precisamos viver nessa expectativa. E o texto continua dizendo, no versículo 21, na esperança de que a própria criação será libertada do seu cativeiro da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Olha o que a palavra de Deus diz, olha o que Paulo está dizendo aqui: toda a criação geme, toda a criação geme. Nós somos parte da criação, nós somos a coroa da criação, mas está falando que toda a criação geme e suporta angústias. E a gente não precisa se delongar muito aqui para falar daquilo que nós assistimos e vemos todos os dias pela televisão: inundações, geadas, destruições,
de todas as sortes sobre a natureza, a pandemia que se alastra aí por tanto tempo, a criação que geme e suporta angústias, toda a criação. E toda está incluído eu e você também. Então, se em algum momento da sua caminhada cristã, alguém disse para você que pelo fato de você ser um crente, você não vai gemer, enganaram você. Porque o que a palavra de Deus diz é diferente. A palavra de Deus diz que toda a criação geme, inclusive nós que dela fazemos parte. Temos momentos de gemidos, temos momentos, toda a criação geme. Mas pastor, eu pensei que o crente não teria angústias, mas a palavra de Deus diz o contrário, toda a criação geme. E a gente presencia isso todos os dias. Nós fazemos parte da criação. Então, pastor, se toda a criação geme, inclusive eu, então qual a diferença de servir a Deus e não servir a Deus? O que aqueles muito interesseiros, né, diriam, o que eu estou ganhando em servir a Deus, já que todos gemem, já que a angústia vem para todos, então qual que é a diferença? Qual é a diferença então? O que me diferencia? Será que vale a pena? Qual a diferença do cristão e do não cristão? O que nos diferencia? Já que a angústia e o gemido vem para toda a criação. O texto nos mostra qual é essa diferença. O texto nos mostra o que nos diferencia, já que a angústia e o gemido vem para todos. O versículo 23 diz, e não somente ela, isto é, a natureza, mas também nós, não só a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe qual é a diferença? A diferença é que você tem as primícias do Espírito. Aleluia! Todos gemem, a angústia vem para todos. E qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que, conforme o texto diz, nós temos as primícias do Espírito. Nós gememos também, mas nós temos as primícias do Espírito. Então, você tem as primícias do Espírito. Você que está aqui hoje, você que está nos assistindo, você tem as primícias do Espírito. Então diga para quem está do seu lado aí, você tem as primícias do Espírito. Você tem as primícias do Espírito Santo de Deus. Você tem as primícias do Espírito. Esta é a grande diferença. E o que significa isso então, pastor? Primícias do Espírito. Primícias nós já aprendemos, né? Ficamos aí 12 dias falando sobre primícias. Tenho certeza que você já sabe muito bem, né? E sabemos que primícias é aquela ordem que Deus deu, Deus de lá do início, e pedindo para que a primeira parte da colheita fosse consagrada ao Senhor. A primeira colheita, aquela primeira bênção dada por Deus, os primeiros frutos, era a ordem de Deus que fosse oferecidos a Deus, eram as primícias, tinha até a festa das primícias. Então as primícias é a primeira colheita, é aquilo que vem primeiro. E quando o texto diz as primícias do Espírito, ele também de fato está falando sobre as primícias do Espírito para a sua vida, isto é, sobre as primeiras bênçãos do Espírito Santo de Deus derramado sobre a sua vida. As primícias do Espírito sobre você. Nós temos as primícias do Espírito, isto é, quais foram as primeiras bênçãos do Espírito Santo de Deus derramadas sobre as nossas vidas.
Foi a bênção do arrependimento, da salvação, da transformação, da vida nova, da libertação, do arrependimento que brotou no seu coração, e você, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, você se converteu. Isso foi resultado das primícias do Espírito. Sem as primícias do Espírito, ninguém é salvo, ninguém se arrepende. Foi a primeira bênção do Espírito Santo de Deus. Foi por meio dessas primícias que nós nos aproximamos de Deus, porque Ele ofereceu essas primícias dEle para nós, assim como hoje Ele continua oferecendo a todos os seres humanos que eles querem. Então as primícias são essas primeiras manifestações maravilhosas, poderosas do Espírito Santo de Deus sobre nós, que transformou a nossa vida, e que transforma hoje em dia. Mas não apenas, nós sabemos que se a primícia é o início da colheita, se foram as primeiras colheitas, então significa que tem muito mais colheita para frente, não é verdade? As primícias é só o começo, a primícia é só o começo, a primícia é só a primeira parte. Então Deus está falando com a gente hoje: a bênção que eu já te dei, as primícias, vocês têm as primícias do Espírito, mas o que vocês têm é apenas o começo daquilo que eu tenho para a sua vida. Tem gente que vive só das primícias, que são maravilhosas, que é aquilo que nos diferencia de quem está lá fora, são as primícias do Espírito Santo de Deus. Mas Deus tem para a gente não só as primícias do Espírito, primícia é só o começo, é só o início dessa jornada, dessa caminhada. As primícias do Espírito é um prenúncio de que muita coisa boa virá adiante. É o início da colheita, é o início da colheita, é só o início. Deus está dizendo para mim e para você, meu querido irmão, é só o começo. Nós estamos só no começo, eu tenho muito mais para você. Você tem as primícias em 2022, eu tenho muito mais para você, porque a colheita só está começando. É certo que ela só vai se consumar de maneira definitiva e absoluta lá na eternidade, no arrebatamento, quando Jesus vier nos buscar. Mas daqui até lá, ainda haverá muita colheita nas nossas mãos para ceifar. E Deus quer me usar, eu e você, não só para fazermos essa colheita, mas também sermos aqueles que vão usufruir dessa grande colheita que Deus tem para as nossas vidas. Então as primícias do Espírito é um prelúdio, é um prenúncio de coisas melhores que ainda virão. É só o começo, é só o começo do que Deus tem para você. E aí eu volto a frisar: você tem as primícias do Espírito. Você pode dizer amém? Então fala: eu tenho as primícias do Espírito. Eu tenho as primícias do Espírito, e é só o começo do que Deus tem para mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E quais são, e o texto nos mostra também, algumas evidências na vida daqueles que têm as primícias do Espírito. Quais que seriam algumas evidências na vida das pessoas que de fato têm as primícias do Espírito? O texto nos diz algumas aqui, mas antes de falarmos sobre estas que estão contidas neste texto, já dá, por tudo que você já ouviu esses dias, já dá para perceber que aquele que tem as primícias do Espírito, ele tem o reino de Deus como a sua primícia. Amém? Aquele que tem as primícias do Espírito, ele tem o reino de Deus como a sua primícia. Aleluia, o reino de Deus é a sua primícia. É uma das evidências que a palavra de Deus nos mostra. Aquele que de fato já foi impactado pelas primícias do Espírito, ele de maneira natural, ele começa a priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus. O reino de Deus passa a ser a sua primícia.
passa a ser a sua prioridade. Mas o texto nos mostra aqui outras consequências, evidências na vida daqueles que têm as primícias do Espírito. Versículo 24: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia, glória a Deus. Uma das características daquele que de fato tem as primícias do Espírito, ele nunca perde a esperança. Aleluia. Ele nunca perde a esperança. Está doendo? Está doendo. Mas ele sabe que a glória de Deus preparada para ele, não só na eternidade, mas aqui também, não pode se comparar com os sofrimentos presentes. E ele mantém a esperança. Ele mantém a esperança. Ele não perde a esperança. Jamais. E a esperança salva. Muitos se perdem por falta de esperança. E Deus está aqui para renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé, renovar a nossa expectativa neste ano. Até a volta do Senhor, Deus tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Ele quer renovar a sua esperança. Aquele que tem as primícias do Espírito, ele jamais perde a esperança, porque na esperança fomos salvos. E quem tem esperança, se tem esperança, é porque espera, né? Se tem esperança, é porque espera. E para esperar tem que ter paciência. Por isso que o texto diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É necessário paciência, né? Na nossa infantilidade, igual uma criança, né? Eu tenho uma criança em casa e eu estou vivendo isso novamente, né? Como criança é apressado, como criança não tem paciência para esperar de jeito nenhum, logo quer chorar, quer fazer birra, né? Porque não tem paciência, porque não sabe esperar. Mas na esperança somos salvos. Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito, não dá para comparar tudo que você sofre, está sofrendo, está passando, não pode ser comparado com aquilo que eu tenho preparado para você, porque você é as minhas primícias. E sendo as minhas primícias, o que eu tenho não é só as primícias. Primícia é só o começo. Eu tenho o meio, eu tenho o fim para a sua vida. Portanto, não perca a esperança. Não perca a esperança, espera. Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu gemido, e ouviu o meu clamor, e me socorreu no tempo oportuno. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, qual outra característica que eu vejo aqui no texto? Daquele que tem as primícias do Espírito. Está no versículo 20, versículo seguinte, versículo 26. Da mesma maneira, veja que o texto continua, é o mesmo texto, está falando das primícias do Espírito, e agora ele continua dizendo: da mesma maneira, também o mesmo Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Aleluia! Aquele que tem as primícias do Espírito, ele tem consciência das suas fraquezas, ele tem consciência que ele não sabe, ele sabe que não sabe. É Paulo dizendo aqui, me chama a atenção, todos nós conhecemos quem é Paulo. Paulo diz: porque não sabemos orar como convém. Não sabemos, eu não sei orar como convém, e eu tenho as minhas fraquezas, mas o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que me deu as primícias, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus, meu querido. Talvez você esteja vivendo um momento de fraqueza, talvez você diz: eu não sei orar, eu não consigo orar, estou com dificuldade muito grande. Não desista, ore a si mesmo, porque mesmo sem saber, sem conseguir, mas se coloque diante dele, porque o Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quem tem as primícias do Espírito, ele nunca perde a esperança,
Ele tem paciência, com paciência aguarda a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Quem tem as primícias do Espírito, sabe que não sabe, mas sabe que o Espírito Santo intercede por ele com gemidos inexprimíveis. E porque ele sabe que não sabe, mas sabe que o Espírito intercede por ele, então ele se abre ao Espírito Santo de Deus. Ele se abre, ele se permite ser tocado e trabalhado por ele. Para finalizar, esta é a minha oração para nós. Que este ano nós possamos realmente estar abertos para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer nas nossas vidas este ano. Vamos ficar em pé, queridos. Eu não sei quantos gemidos você tem passado, não sei quantas angústias você tem sofrido, mas a palavra de Deus nos relembra que toda a criação geme. Mas o que te diferencia daquele que está no mundo não é porque você geme. Se você geme, não é porque existe um complô contra você, não é porque você é um azarado, não é porque você não está recebendo as bênçãos de Deus. Não, você geme simplesmente porque neste mundo caído toda a criação geme. Mas você tem o Espírito, você tem as primícias do Espírito, e Ele intercede por você. É Ele que gera fé em você, é Ele que diz para você: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu penso que eu não estou conseguindo, aí é eu que eu te levanto, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, glória a Deus. Por isso você pode aplaudir o Senhor Jesus. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, para te levantar, para te manter em pé, para manter a sua esperança. Qual é a sua oração? Qual é a sua oração? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Talvez a minha oração não seja a que está no seu coração, mas ore ao Senhor. Não sei qual a parte dessa passagem te tocou. Talvez seja aquela que fala do sofrimento. Talvez você tenha olhado para o sofrimento e perdido a grandeza. Talvez você não tenha priorizado o reino de Deus. Você quer as primícias, mas não quer ser primícia. Talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você tenha se sentido fraco. Talvez você não sabe por que está passando, mas Deus está aqui hoje para começar um novo ciclo na sua vida. Deus está dizendo: eu te dei as primícias, mas é só o começo. Eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para você neste ano até a eternidade. Ore ao Senhor agora, querido. Senhor Jesus, é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Jesus. Eu sei, ó Pai, que o teu Espírito intercede por nós. Então eu sei que o teu Espírito está a interceder por cada um agora, Senhor. Tu sabes aqueles que se acham fracos, que se acham debilitados, que se acham desanimados, que se acham talvez até sem esperança, mas o teu Espírito se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O teu Espírito, eu te agradeço porque intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, permita que os nossos corações este ano estejam muito mais abertos, ó Deus, para a manifestação do teu Espírito em nós. Que os nossos corações se rasguem diante de ti, que os nossos corações este ano se quebrantem diante de ti, para permitir que o teu Espírito Santo de Deus possa realmente fazer a sua grande obra em nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas tuas primícias, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.